Diante do atual cenário, com reajustes semanais no preço já exorbitante dos combustíveis, fica a pergunta no ar: como economizar combustível no país em que a gasolina custa tão caro? Tenho dicas para gastar menos com combustível e rodando a mesma quantidade de quilômetros que sempre percorreu e também que você precisa percorrer. Vem comigo neste vídeo e vou te passar todas as dicas e você vai perceber que andou jogando dinheiro fora com o seu carro a vida inteira, galera. Então, vem comigo. As pesquisas são de especialistas e, se você quer saber mais, continue aqui conosco e vai se surpreender. Já estamos cansados de ver nosso povo sofrendo com os preços dos combustíveis. Se compararmos com os vizinhos aqui na América Latina, gastamos 2 ou até 3 vezes mais em combustíveis do que os nossos vizinhos da Argentina e do Chile, por exemplo, relacionando com o salário mínimo deles. Se compararmos com os Estados Unidos, então, eles têm um gasto de 3% do salário mínimo para encher o tanque, enquanto no Brasil sofremos muita desvantagem. Só para vocês terem uma ideia, um brasileiro, para encher o tanque, ele gasta de 20% a 30% do valor do nosso salário mínimo. É muita coisa, gente. Essa variação é uma variação do próprio preço da gasolina nos últimos 12 meses. E também é a variação média por carro. Mas isso também não faz tanta diferença se compararmos 20% a 30% com 2% a 3% dos países que citei. É covardia, né? Concordam comigo? Então, para o brasileiro que precisa sobreviver neste país, temos que procurar medidas alternativas. E eu estou aqui para te falar o que funciona e o que não funciona com relação à economia de combustível, derrubando mitos, segundo especialistas, reafirmo. Vamos lá? Primeiro item que a gente precisa derrubar, o primeiro mito que nós precisamos derrubar é a janela fechada ou aberta. Este é o primeiro mito que a gente precisa desmistificar, não é mesmo? À primeira vista, parece que faz sentido que um ar-condicionado no máximo em motor 1.0 realmente vai aumentar o gasto de combustível em torno de 10%. Mas também é verdade que se você deixar as janelas abertas do carro, vai rolar um fenômeno que chamam de arrasto aerodinâmico. E o que é isso? É que ao invés do ar ser cortado pelo carro, ele vai entrar pela janela, gerando uma força contrária no veículo, como se fosse um paraquedas, dentro desse seu carro, forçando mais o seu motor. Resumindo, se você está dirigindo a 60 km por hora, acaba gastando a mesma coisa com o vidro aberto do que gastaria com ar-condicionado ligado. Então, a resposta mais lógica e econômica seria ar desligado e vidro fechado. Mas, como é impossível fazer isso na maior parte do Brasil, com seu clima tropicalmente quente e úmido, ou seja, é bom usar um arzinho moderado se a sua intenção é economizar. Então, fora o mito de que ar-condicionado desligado e janela aberta, porque gasta a mesma coisa e você sofre com o calor, ok? O segundo mito que precisa ser derrubado é álcool ou gasolina? Se você pensar que vai gastar menos com álcool do que com gasolina, presta atenção na verdade. É muito difícil fazer esse cálculo, porque ele depende de uma série de variáveis. Depende do carro, depende do motorista, se ele dirige na defensiva, se ele vai mais devagar, se ele demora para trocar as marchas, se o carro é automático, se ele não é. Então, geralmente, quando você bota no papel, a diferença é bem pouca. E uma coisa que vai variar de uma pessoa para outra, porque tem muita gente que interfere no gasto do combustível e muita coisa também. Uma coisa que todo mundo deveria saber é que acelerar mais acaba com o combustível mais rapidamente. Se você está acelerando muito, você está gastando mais combustível. Frear e acelerar também constantemente, como é comum devido ao trânsito em grandes centros, também aumenta o gasto de combustível, mas é um mal necessário. Existe uma série de mecanismos no carro que precisam ser estudados, mas no geral, se você correr, você vai gastar mais do que se você andar devagar. Só que, andando devagar nos grandes centros, você vai gastar mais do que você andar rápido nas estradas.
É complicado, a gente não sabe o que fazer. Mas como normalmente nós não dirigimos em estradas, dirigimos nos grandes centros, então é importante que você não fique acelerando. O terceiro mito que nós precisamos derrubar é o pé pesado. Segue um alerta para você que tem o pé pesado. O que é o pé pesado? É aquela pessoa que fica acelerando direto, fazendo Comece a repensar suas ações, porque quanto menos você pisar no acelerador, melhor é. Por isso que a quinta marcha é a mais econômica. E tente manter a mesma velocidade por longos períodos. Não fique trocando marcha, porque cada vez que você faz essa troca, desacelera e reacelera, você está gastando mais combustível. O quarto item, a aerodinâmica. Gente, parece uma besteira, mas a aerodinâmica do carro influencia sim, porque aqueles carros mais quadrados, eles vão prender mais ar, aumentar a resistência do carro, né, quando ele está em movimento e, por consequência, vai aumentar o gasto de combustível. Deve ser por isso que os carros de Fórmula 1 não têm tantas arestas. Já perceberam isso? O quinto item, o quinto mito que a gente precisa tomar conta e cuidar é o peso desnecessário. Além do pé pesado, que influencia no gasto de combustíveis, existem outros pesos que interferem negativamente neste gasto, mas também na manutenção do carro, tá? E o que são essas coisas? São carregar muitas pessoas no carro, tem que procurar levar quanto menos pessoas possíveis, ou também levar muita bagagem ou compras. Quando for escolher seu próximo carro, é bom você pensar nisso. Se você tem que carregar muita gente ou muitas compras, pense num carro que tenha mais resistência e que seja um carro que tenha mais potência para você não gastar tanto combustível. Se vai muita gente ou se você carrega muito trambolho na mala, para cima e para baixo, porque fica com preguiça de arrumar a mala, seu consumo de gasolina vai aumentar também. Quando for escolher teu novo carro, avalie a tua forma de dirigir, a potência do motor, o tipo de combustível, o consumo por quilômetro, se vale a pena definir se você vai usar a gasolina ou o álcool. Bem, o álcool nós sabemos é mais barato, só que ele roda menos, ainda mais no frio. Então você teria que fazer um teste com o seu pé para saber se o seu pé é pesado e com o seu carro para saber o que vai dar mais vantagem, o que vai fazer você gastar menos combustível para você aproveitar. Inclusive, eu já falei para você o que é uma dica de ouro, principalmente para quem está procurando um carro novo, querendo saber se ele bebe pouco ou bebe muito. O primeiro fator eu já falei, é o peso. Isso conta pra caramba. Imagine num carro blindado. Bem, eu tô falando pra caramba, né? Então eu vou dar um exemplo. Vou dar alguns exemplos para vocês. O motor 1.0 é ideal para a cidade, mas as cidades que não têm muitas ladeiras nem muitas descidas. Já para as estradas, o ideal são os motores 1.4 ou 1.6. São mais indicados porque eles atingem uma velocidade maior em curto espaço de tempo. Portanto, a queima de combustível é menor. Já para chegar a velocidades altas, o ideal é o motor 2.0, que por ser mais potente, ele não precisa queimar tanto combustível para chegar a altas velocidades. A sugestão é que você deixe seu carro o mais leve que puder, e aí o teu bolso vai agradecer, porque o combustível, pelo visto, não vai baixar. A sexta e última dica é uma bastante importante, que é uma coisa básica e que não é para você fazer só quando você vai viajar. Isso é para você manter a sua vida inteira, que é manter o seu carro todo em dia, calibrando toda semana para evitar atrito do pneu com asfalto, manter sempre o balanceamento e o alinhamento dos pneus, manter os bicos injetores e cuidar de todas as coisas relacionadas com a manutenção do carro para que você tenha menos gastos de combustível e surpresas desagradáveis com o seu carro. Sabemos que algumas pessoas dependem do carro para sobreviver, fazer entregas, como motoristas de aplicativos. Para estes, as nossas dicas certamente servirão bastante. Mas, se este não for teu caso, de repente, faça as contas. Se pedir um Uber não sairia mais barato do que pagar combustíveis tão inflacionados, o IPVA do carro, a manutenção e etc.
ponha na ponta do lápis e depois comente o que percebeu. Então, obrigada por nos assistir e nos acompanhar. Um bom final de semana. Te vejo no próximo vídeo. Bye, bye.